Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma live aqui no perfil e hoje falando para você que é microempreendedor individual MEI, da questão tributária e previdenciária. Então, se você tem dúvida de como pagar o seu INSS, se atrasou, como é que emite a guia, se superou a arrecadação do MEI, como que faz, fica comigo até o final que já já eu vou chamar a nossa convidada especial. Hoje temos convidada na nossa live, que é a Jéssica Antunes, que é contabilista especialista em MEI. Então já já vou chamar a Jéssica, só me confirmem se o áudio está ok, se tá dando para ouvir bem, que já já vou convidar a Jéssica e agora eu quero que você encaminhe esse convite da live para um amigo. Coloca aqui na flechinha aqui embaixo e encaminha para um amigo, uma pessoa que você conhece, que é MEI, que precisa saber dessas informações. Porque o MEI, normalmente, não sei se é o caso de vocês, o MEI faz a inscrição, mas depois não tem um assessoramento com um contador, né? Ele vai fazendo lá meio sozinho e quando dá problema não se sabe como resolver. Se essa é a tua situação hoje, vamos ficar até o final na live e esclarecer essas dúvidas com a Jéssica, que é especialista em MEI. Já já vou chamar a Jéssica. Vão acenando, tá bom aqui então, pessoal, o áudio. Já clica no coraçãozinho pro Instagram já divulgar a nossa live aqui. Vamos fazer uma meta também, se bater um número X aí de pessoas ao vivo, a gente deixa salva essa live aqui no perfil para vocês encaminharem depois, consultarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, encaminho aqui no pontinho de interrogação aqui embaixo, encaminha a dúvida ali que a gente vai conversando. Tenho algumas dúvidas anotadas aqui, já que o pessoal mandou durante a semana. Boa noite, Adriana. Boa noite, Isa. Boa noite, Rosineia. Então, vou acenar aqui. Já manda o convite. Ó, já estamos aqui, 29 pessoas ao vivo. Tem que ter mais, pessoal. Ao vivo é para prestigiar hoje a nossa convidada especial. Convida mais alguém, manda o convite, dá tempo, a gente vai esperar um pouquinho. Manda esse convite dessa live para mais alguém, porque hoje a gente tem um convidado especial, é especialista em MEI, vale a pena você conferir ao vivo, tirar suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas aí em relação à tributação do MEI. Boa noite, pessoal que já vai chegando, daqui a pouco vamos ver se a Jéssica tá por aí, podem me mandar o convite para participar. Tenho aqui a Vieira, que quer participar da live. Hoje não, seu Vieira, vamos deixar hoje a nossa convidada. Vão colocando aonde que vocês falam. Então, Braço do Norte, Santa Catarina, Dona Sirlene. Tem alguém do Nordeste. Ana, boa noite, Ana. Ana trabalha então com a Jéssica. Boa noite, Ana. Da onde que vocês estão falando? Hoje tá aqui mais quentinho, deu até pra gente tirar um pouco dos casacos. Já deu uma esquentadinha. Ah, deixa eu ver se a Jéssica já tá por aqui. Não. Vamos ver, já. Jéssica, então já autoriza a Jéssica a entrar aqui na nossa live. E hoje eu preparei, ó, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar. Quem pode ser MEI? Quais os documentos? Uberlândia, Cocal do Sul, Manaus, tem uns clientes lá de Manaus também. Caruaru, Pernambuco, tem uma colega lá de Caruaru, sempre vejo aqui no Instagram. Iturama, Minas Gerais. Pessoal, Brasília também. Ai, que legal. O Brasil todo aí presente aqui na nossa live. Então, a Jéssica já mandou o convite. Eu vou apresentar aqui a Jéssica antes da gente chamar ela aqui para participar. A Jéssica, então, ela é contabilista, especialista em MEI, especialista também em implantação fiscal de e-commerce, consultora de implantação em negócios digitais e sócia da Maximiano Antunes Serviços Contábeis. E a Jéssica também tem um canal no YouTube que fala tudo sobre o MEI, sobre essa questão de negócios digitais. Então se inscreva no canal se você tem aí YouTube, depois você procura ela. Depois, pessoal, agora vamos conversar aqui, deixa eu autorizar a Jéssica a entrar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Já encaminha, enquanto isso, vamos encaminhando o convite. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aqui, já tem até umas perguntas ali. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Oi, Jerusa, tudo bem? Primeiro te agradecer o espaço, a oportunidade. É sempre muito bacana dividir o conhecimento, mas especialmente quando é com uma mulher. Sempre melhor.
Ah, eu que agradeço pela disponibilidade de estar aqui nesse tempinho Imagino. conversando aqui com os seguidores. Tem pessoal do Brasil todo ali, Fortaleza, Brasília. Ai, Aqui que o bom. Henrique, obrigada Henrique, tá amando o conteúdo. Essa aqui, acho que a dona Celíria é a tua madrinha. É, a família inteira tá aí assistindo a gente. Ai, ai. Se vocês vão mandando as perguntas, depois eu vou tentar voltar em algumas aqui para a gente ir conversando. Mas hoje o nosso bate-papo, até em função da Jéssica ser especialista em MEI, né, a gente vai focar bastante nessa questão do MEI. Até já tem até uma pergunta ali, questão de somas, mas isso a gente vai conversando com o decorrer aqui da live, a gente já vai esclarecendo e talvez seja até a dúvida de vocês que vocês têm. Qualquer coisa, mandem na caixinha. Se bater, pessoal, ali, ó, 50, 60 pessoas, a gente deixa salva essa live. Então, caminha. Senão, não vai ficar salva, vocês não vão poder consultar depois. Tá? Quando bater 60, vocês me avisem, porque às vezes eu não olho ali. Então, vamos lá, encaminhe para a gente poder. Eu vou tentar acompanhar as perguntas aqui de vocês para a gente ir passando para a Jéssica daí, tá? Então vamos começar, Jéssica, com a questão de quem pode ser MEI, porque o pessoal às vezes abre o MEI só para poder pagar o INSS, ou quer Isso. abrir o MEI para começar a pagar mais barato, né? Mas às vezes não se dá conta de quem pode ser MEI. Qualquer pessoa pode ser MEI, qualquer pessoa pode entrar lá e abrir o seu MEI, ou tem algumas atividades já determinadas que podem se inscrever como MEI. É, o MEI, na verdade, ele é bem restrito. Eu digo que ele é muito amplo até a página 2, né? Dá para fazer muita coisa dentro da MEI. Por exemplo, o funcionário público não pode ser MEI, quem participa de outras sociedades também não pode ser MEI, menor de idade. É, já peguei casos, inclusive, de menores que queriam ser emancipados para abrir MEI, para começar a contribuir, uma Uhum. bagunça, bastante coisa nesse sentido. E especialmente a questão das atividades, elas são muito restritas, né? Que nem como eu falei. Dá para fazer muita coisa na MEI? Sim, mas tem coisas que não. Por exemplo, um médico não pode ser MEI. Atividades, né, que nós consideramos profissionais, como a nossa, de contabilidade, atividades de advocacia, engenharias de forma geral, também não podem. Então, digamos que atividades mais básicas competem a MEI. Mas ainda assim, há aquele que vai lá, abre, coloca uma atividade aleatória só para contribuir. Então, até vou te devolver essa pergunta. Vale a pena abrir a MEI só para contribuir, Jerus? Olha, eu sempre alerto aqui nos posts que só para contribuir não vale a pena, né? Porque às vezes o pessoal esquece de pagar, não paga regularmente, fica a conta lá e depois não vai contar para aposentadoria, não vai contar para auxílio-doença, esses pagamentos em atraso. Então, não vale a pena se é só para pagar o INSS, tem outros códigos, outras alíquotas que a pessoa pode pagar. Porque daí já vem até a questão de como que vai abrir esse MEI. É obrigatório quando ele abre o MEI ele tirar nota, Jéssica, ou ele não tem essa obrigatoriedade de fazer, tirar nota todo mês? Porque tem pessoas que abriram só para pagar, mas não estão Uhum. movimentando, tirando notas. Tem algum prejuízo em relação a isso? Então, o primeiro ponto é focado para esse pessoal que abriu aí a MEI só para contribuir. Então, eles acham que é só abrir o CNPJ, pagar a DAS e está tudo certo. Não. Todo ano tem que se entregar uma declaração para a Receita Federal, tendo faturamento ou não. Se você não entrega, gera uma multa a partir de R$ 25. Todo ano tem que entregar. Né? Até é um dos meus vídeos lá no YouTube de maior volume. Então, muitos aparecem lá, como assim? Mas eu não tive faturamento, por que que eu tenho que declarar? Porque a Receita quer saber o que está acontecendo. Aliás, a Receita, na verdade, ela nos testa para ver até que ponto nós somos, né, capazes de esconder alguma informação ou qualquer outra coisa do gênero. Então, retomando sobre a pergunta da nota fiscal. Então, para esse pessoal que não está operando, não vai ter nenhum rastreio de recebimento, nem operação de cartão, né? O cartão de crédito ele é bem fofoqueiro. Quando você vende nele, ele conta para a Receita assim na hora. Então então não teria problema com relação à nota fiscal. Mas para o pessoal que abriu, que está tendo uma contribuição em consequência, mas que está operando,
É mito que não se precisa emitir nota fiscal. Ah, mas eu só vendo para pessoa física. Enquanto pessoa física, eu tenho direito legal de ter uma nota fiscal de algum produto ou de algum serviço que eu adquira. Então, não é bem assim. O MEI, na verdade, é uma categoria de empresa como qualquer outra. Não difere em absolutamente nada. Ela só é um pouquinho mais econômica. O pessoal às vezes não se dá conta que o MEI é uma empresa, ele é um contribuinte individual e Uhum. que não é só que nem comprar o carnê lá do INSS e pagar por mês e paga quando quiser, não tem uma formalidade, então o pessoal esquece dessa parte e depois dá problema. Eu acredito até, Jéssica, que tem bastante dona de casa que tem MEI só para pagar mais barato, enquanto ela poderia pagar talvez na alíquota própria da dona de casa, que já é 5%. Então, às vezes, causa, eu até recebi Sim. perguntas essa semana, já que estava falando da dona de casa, e a dona de casa que tem MEI. Uma dona de casa não pode ter MEI, porque não está lá nas atividades que a dona de casa vai ser MEI, porque MEI é um contribuinte individual, né? É, apesar de que a dona de casa ela acumula várias atividades, né? Se fosse para colocar no CNPJ, talvez fosse exceder ali a quantidade de 15 quinais. Mas realmente nós temos que ser coerentes, muitas vezes por falta de instrução, e a gente sabe também que na internet tem muita informação equivocada, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que acha online, consulta um profissional, se certifica disso, muitas vezes está pagando 2, 3 vezes mais do que deveria, de fato, para requerer um direito básico, né? Como da dona de casa, né, mencionado. E esse e-mail eu recebi até bastante perguntas na caixinha sobre a arrecadação do mês, se tem um limite e o que acontece quando o pessoal excede esse limite do MEI. Se vai pagar uma guia separada ou vai ter que pagar um INSS separado dessa questão que excedeu. Não sei se Uhum. pode exceder também, Jéssica, quando excede aí o limite. Olha, poder não pode, mas é o grande volume de trabalho. A gente sempre fala, para nós, enquanto profissionais do setor contábil, ótimo, né? Porque eles ainda acham que MEI não precisa de contador e é nesse momento que eles enxergam o tamanho do problema. O MEI ele tem uma legislação muito específica com relação ao seu limite de faturamento, que é o quê? O quanto você pode receber pela empresa. Aí é o grande ponto, Jerusa. Eu, Jéssica, pessoa física. Eu tenho um CNPJ. Eu sou a titular desse CNPJ, mas a pessoa jurídica é outra entidade. Então, é o dinheiro da empresa, né? Então, o MEI ele pode faturar 81 mil anual bruto. O que é o bruto? Não pode abater despesa, não pode abater absolutamente nada. Então, exemplo, digamos que lá no mês você fez uma venda de R$ 1.000, mas teve ali uma despesa de R$ 100. Então, na verdade, você faturou 900, certo? Para a Receita Sim. Federal, para a Receita Federal não funciona assim. Você vai declarar os 1.000. Eles não querem nem saber se você tem despesa. Não importa, sabe? Entra tudo Então, na conta lá para chegar nesse. absolutamente tudo. E esse 81 mil bruto é para quem teve empresa aberta de janeiro a dezembro. Então, no caso, nós estamos em 2022. Então, se você teve empresa aberta, constituída MEI em janeiro deste ano ou anterior a 2022, você pode faturar os 81 mil bruto. Agora, se você abriu a partir de fevereiro de 2022, já não pode mais os 81. Aí nós vamos fazer um cálculo que nós chamamos de proporcional, que é o quê? Eu vou pegar os 81 mil, dividir pelos 12 meses do ano, que vai me dar uma métrica de 6.750 mensais. Então, eu vou multiplicar essa métrica pelos meses do ano em que eu tenho a minha empresa aberta. Então, digamos que você tenha aberto em fevereiro. Então, é 6.750 vezes 11 meses, que é de fevereiro a dezembro. Muita gente se perde também nessa conta e acaba estourando o faturamento. Quando estoura, o que acontece? Coisas ruins. Coisas Que bem tipo, ruins. que tipo de coisas ruins quando excede ali o limite? Então, a Receita tem duas regrinhas, que é a margem de choro, que nós chamamos, que é 20%. Então, aqui no nosso exemplo, digamos que você possa esse ano faturar 81 mil bruto. Então, vou fazer mais 20%. Então, se eu fizer 81 mil mais 20%, vai dar 97.200. Então, se eu excedi
Entre os 81 mil e os 97.200, eu fiquei dentro de 20% do meu limite, mas eu estourei, certo? Então eu vou pagar, se eu não passei desses 20%, eu vou pagar um imposto excedente. Vou pagar sobre o estouro. Agora, se eu passei dos 20%, eu vou ter que retroagir. Então, o que que acontece? Quem estourar o faturamento esse ano e só perceber no ano que vem, vai ter que voltar lá desde janeiro de 2022 e pagar tudo no Simples Nacional com juros e multa. Vai E o mudar a mesmo, categoria, não vai ser mais MEI. isso, muda no formato retroativo. Por isso que é muito importante fazer o controle. É diário mesmo, não adianta dizer que é mensal, que às vezes o mensal não é suficiente. E o mesmo vale para o INSS, porque se você é desenquadrado retroativo, você tem que recolher isso no Simples Nacional também, né? Porque diferente da MEI, na MEI, ali na Guia DAS, você tem a contribuição de INSS para fins de aposentadoria por idade. Entrando no Simples Nacional, você perde esse diferencial. Tem que recolher INSS à parte ali no Prolabore, que inicia em 11%. Ou seja, estourou retroativo, tem que pagar tudo retroativo. Ah, Jéssica, mas eu já paguei na DAS. Você pagou na DAS, mas você estourou. Então já não está valendo mais, aquilo é Volta perdido. para trás. Volta para trás. E E é ainda uma se conta for bem alta. o simples, ainda pode ter até a questão do INSS pessoa física e mais a pessoa jurídica, né? E isso, patronal, que vai ser a minha última pergunta lá para ti. Vai ser uma para instigar uma próxima pauta ali. Uma próxima pauta aí de live. Isso, Tá, e exatamente. aproveitando que tu falou da guia DAS, o pessoal às vezes tem dúvida, como é uma guia às vezes com valor mais barato, né? Se tá ali tudo incluso, tá tributação, tá INSS, mas tá tudo ali, né? A pessoa pagou essa guia E, DAS, já pagou tributo, já pagou INSS ao mesmo tempo, né? exatamente. Ali, né, nós temos uma divisão, né, dentro das atividades, que é a fabricação, que é a indústria, né? Temos os comerciantes e os prestadores de serviço. Então, os fabricantes e os comerciantes, eles pagam imposto para o Estado, que é o ICMS, certo? Agora, quem é prestador de serviços, como nós, né? Nós não vendemos um produto, nós vendemos o nosso conhecimento. Então, nós pagamos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, isso está tudo fragmentado lá dentro da Guia DAS. Já pagou tudo. Já pagou tudo, é. Do que se refere à venda, sim, mas ainda tem uma outra particularidade. Exemplo, eu estou em Santa Catarina. Se eu compro produtos no Rio Grande do Sul para revender, isso pode incidir um outro imposto que chama ICMS-ST, que é o diferencial de alíquota. Que Você daí é paga uma já outra. mais uma taxinha. Isso é a parte, de acordo com o produto, com o código do produto, a alíquota de estado, isso é bem Tá. minuciosinho. E assim, eu até escutando, assim, eu achava que era mais simples de entender o sistema lá do MEI, mas não me parece que não é tão simples assim, como o pessoal às vezes me pergunta, é só fazer lá no sistema. Então, se a pessoa entende, ela consegue fazer direto no sistema do MEI, né? Agora, Consegue. se ela não entende, já fica um pouquinho mais complicado. Vai ter que olhar, às vezes, ter o É, assessoramento de uma pessoa que entenda para fazer e não dar nada errado depois na questão da receita, né? isso, até porque nós sabemos que tudo vira uma multa, né? Absolutamente tudo relacionado à empresa, encargos, contribuições, qualquer outra coisa do gênero. E muitas vezes não é nem má intenção, mas é porque existe pessoas muito mal intencionadas que se encontram com pessoas que são muito inocentes, que acreditam naquilo. Eu tenho relatos, inclusive, né, como nós temos esse trabalho forte no YouTube, então eu recebo muitos contatos de profissionais assim que a gente conhece de nome no mercado que infelizmente acabaram de alguma forma passando uma informação equivocada ou houve uma falha de comunicação e isso é muito sério, né? Vira multa de fato. E há essa banalização com relação ao respeito da Guia DAS, porque ela tem um valor muito simbólico, se levar em consideração tudo que está embutido ali dentro. Então, às vezes, as pessoas deixam os meses passar para pagar de uma vez, ou então para fazer um parcelamento, e não entendem o quanto isso afeta ali na carência, né? Que
Obviamente, tu tem mais repertório do que eu para falar sobre a carência e acabam pagando juros e multa desnecessariamente e perdem aí uma série de direitos, né, previdenciários. Esse dia até eu atendi era até uma senhora que ela parcelou o MEI e ela estava parcelando ali uns 5 anos de MEI e ela não continuou recolhendo o MEI em dia. Aí a gente foi fazer a conta, não deu para ocupar nada desse período em atraso, porque ela não tinha mais qualidade segurada, não ia contar para carência. Então, no final das contas, faltou ali tempo para ela aposentar. O caminho Uhum, foi um benefício assistencial, porque já estava com uma idade avançada, pagou todo esse MEI ali em atraso, pensando que ia ocupar para aposentadoria, só que não ocupou porque já era um período que pagou todo em atraso, o INSS não conta para aposentadoria por idade e pagamentos em atraso. Então, o pessoal manda pergunta, eu sempre digo, não deixa atrasar o MEI, porque depois vai precisar, isso em inúmeros casos, só aposentadoria por idade, salário e maternidade, o pessoal às vezes deixa de ganhar, de receber porque está com o MEI em atraso. Então é uhum. bem delicada essa questão. Se você está assistindo, né, tenha cuidado com o pagamento para pagar em dia, né, não deixar esse MEI atrasar, porque pode dar bastante problemas, não só tributários, mas também como previdenciários. E na Uhum. questão do prestador de serviço, já que tu tocou no assunto, eu até recebi uma pergunta, se o MEI, que é prestador de serviço, se ele pode mudar para comércio, como é que é feita essa alteração? Que ele é um MEI prestador de serviço e agora ele quer passar a ser comércio. Pode, inclusive, pode acumular as duas funções, não há impedimento. Nós Não temos muitos precisa, casos. não precisa dar Não, baixa numa, não não. precisa. Elas podem coexistir. O que muda, na verdade, é o formato de documento fiscal. Então, vou pegar um exemplo aqui. Nós temos alguns clientes do segmento de refrigeração. Então, eles prestam o serviço da manutenção dos equipamentos e também vendem os equipamentos. Então, não há problema. Tá? Enquanto MEI, bem simples e nem outra categoria, na verdade, o que não pode, por exemplo, às vezes, o que as pessoas fazem, Jerusa? Elas abrem uma MEI e elas pensam, talvez um dia eu vou fazer isso, talvez um dia eu vou fazer isso, e talvez um dia eu vou fazer isso. E elas colocam tudo no CNPJ. Então tem lá fabricação de Ah, peças, comércio de alimentos, então fica uma bagunça. Então a gente tem que ser muito objetivo quando for ali fazer uma constituição, determinar as atividades que vão compor no CNPJ, mas pode sim, você pode ser prestador, pode ser fabricante, pode ser comerciante, tudo isso coexiste, desde que você tenha as autorizações legais aí dos órgãos para atuar. e essa questão de ter duas atividades, vai ficar um CNPJ só ou vai ser aberto dois, Um só. um só? Isso, apenas um. Fica tudo centralizado. E lembrando também que o MEI ele não pode acumular CNPJ. Né? Você não pode ter dois CNPJs MEI, por exemplo, é um só. Você também não pode participar de outras sociedades. Fica vedado, é uma das regras Não pode ter básicas. outras empresas, nada Não. junto com o Tanto, MEI. não, tanto, por exemplo, digamos você enquanto pessoa jurídica, certo? Se você entrar lá no portal do empreendedor e tentar abrir uma PJ MEI, o sistema vai avisar. Ele já vai barrar ali na hora dizendo que não pode. Que não pode abrir outra. E às E vezes o pessoal tem MEI e trabalha de empregado, tem carteira assinada. Tem algum impedimento desse MEI ter a carteira assinada dele na questão tributária ou não? ele perde o direito ao seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa. Não vai poder receber o seguro. Não, então já tivemos inclusive casos de, especialmente ali na pandemia, né? Enfim, aconteceu, Uhum. ninguém, aliás, ninguém sabia o que estava acontecendo, então Sim. aconteceram aí muitas demissões e pessoas que tinham uma ótima relação de trabalho e acabaram, né, sendo encaminhadas para um desligamento e desesperadas, Jéssica, preciso encerrar minha empresa, não posso ficar sem o meu seguro. Só que a empresa em plena atividade, faturando, tendo rendimento. E se ela está rendendo, não adianta eu encerrar o CNPJ, apresentar o comprovante de baixa, que vai caracterizar entre aspas, alguma má-fé, sabe? Uhum. Então, Pegar e dar baixa para receber o seguro-desemprego. aí termina o seguro, abre uma nova.
Acontece bastante. Então, assim, na questão da até previdenciária, né, para o INSS contar esse pagamento do MEI, vai ter que fazer uma complementação para Isso. 20%, porque senão o MEI acaba sendo excluído lá no cálculo da aposentadoria se não tiver essa complementação quando é MEI e tem carteira assinada. Se esse é o caso de alguém que está assistindo a live, vai ter que complementar dos 5 para 20% para poder fazer, contar, somar junto o salário da carteira com o pagamento do MEI. E daí a gente já vem, Jéssica, na questão da complementação, que essa aí cada um fala uma E coisa. tenho Tem perguntas, pessoas que aliás. complementam R$ 2.000 no MEI, complemento 3.000, já recebi mensagem, doutora, estou complementando o meu MEI sobre 2.500. E Que, existe. que problema pode dar? Eu não sei como é que o sistema aceita esses valores. Ah, eles estão Mas recebendo, eles nunca vão barrar. Isso aí é fato. Deixa eu te perguntar então agora, que me tire algumas dúvidas, que eu recebo muitas perguntas desse fim. E até onde nós temos de conhecimento, né? Porque, sabe, a parte contábil tributária vai até um ponto e já entra a parte jurídica e a gente tem que respeitar o campo um do outro. Jerusa, é verdade que dá para o MEI contribuir sobre mais de um INSS? Ou isso aí é mito e eu só posso complementar os 15% sobre realmente um salário mínimo? tu pode complementar, né, até um salário, mas aí vai receber, digamos, se não tenha outras rendas, outras Uhum. contribuições, o valor do benefício vai ficar no salário mínimo, porque a complementação só pode até um salário mínimo. Isso que diz a lei quando criou o MEI, que o MEI só pode pagar até um salário na guia do MEI. Uhum. Aí, complementações com valores maiores, a pessoa tem que ter uma segunda atividade como contribuinte individual e daí sim fazer o pagamento. Então, eu uso bastante como exemplo, até, Jéssica, às vezes eu aqui, pessoa física, né, advogada, se não tivesse pessoa jurídica. Uhum. Estou pagando como contribuinte individual 20% e tenho uma escola de cursos online, né, abri um MEI. Então, ali eu vou recolher o meu MEI, mas eu vou fazer o meu pagamento maior como contribuinte individual advogado, né? Então, Uhum. nesse ponto, não existiria um impedimento de se fazer esse pagamento, como não é complementar, é um pagamento em outro código, outra alíquota, não é o código do MEI. Não se Uhum. pode usar o código do MEI para pagar um valor superior ao salário mínimo, porque isso dá problema dá problema, a pessoa até consegue pagar, mas depois não vai contar lá na questão. Sim. E eu até não sei como é que fica depois também na questão tributária, se isso entra lá na Receita, esse pagamento no código do MEI, quando eles fazem, porque já peguei casos que tinha no extrato de contribuições como constava como um contribuinte individual, até nem constava mais como o simplificado ali no extrato. Não sei como é que ficou lá na Receita, isso até depois não soube. Então, na verdade, na receita, ou aparece que está pago ou aparece que não está pago. Não tem um meio termo. É até importante a gente falar sobre essa questão de pagamento, que eu recebo muitos relatos de pessoas que estão usando aplicativos para fazerem a gestão do pagamento da DAS. Vale ressaltar, a Receita Federal não reconhece nenhum aplicativo hoje como oficial. Então, todo o conteúdo, todos os procedimentos que nós apresentamos, especialmente lá no YouTube, é diretamente no site da Receita Federal. Muitas vezes a pessoa já pagou a guia, acessa esses aplicativos e lá no aplicativo consta que não foi pago, né? Porque os sistemas eles não conversam. A pessoa acaba pagando de novo, aí depois tem que pedir uma restituição, então muito cuidado, pessoal, é direto na Receita, esqueçam os aplicativos. Para esse caso, Para não ter aplicativo. Até não que tem. a Rita, acho que é a Rita, ela perguntou, mas só pessoa física, no caso MEI, mais outro CNPJ, é que o MEI não pode ter outro CNPJ, né, Jéssica? Isso, não pode acumular CNPJ. Ou você é MEI ou você é outra coisa. Por isso que tem essa limitação e às vezes o pessoal vai fazendo meio sozinho e depois dá uns problemas na receita ou previdenciário. Então, ou o pagamento se vai pagar de outra forma para complementar esse MEI é como contribuinte individual. Aí tem os códigos já
próprios para se fazer esse pagamento, mas lembrando que, ó, já, porque eu aposto que alguém já pensou que vai começar a pagar como contribuinte individual. Tem que ter comprovante dessa segunda atividade, porque o INSS pode exigir que você comprove qual atividade você tem extra para fazer esse pagamento ali do MEI ao mesmo tempo e ter outra atividade. Então, até que nos planejamentos previdenciários, quando tem MEI, eu até sempre alerto, ó, tem que ter uma outra atividade ou dá baixa no MEI e recolhe só em outra modalidade, porque senão depois pode o INSS pedir esses comprovantes, você não vai ter, e daí vai ficar complicado de reconhecer. Isso, exatamente. Até um ponto para eu confirmar contigo a respeito dessas pessoas que já identificaram a viabilidade de complementar os 15%, continua no código 1910? Sim, o código continua o mesmo para fazer a Aham, complementação. certo. Eu não sei realmente como tá, porque minha parte é a tributária, né? Mas a gente só tem opção ainda de continuar pagando no carnê laranja ou já consigo fazer isso online pelo sistema Não, da. só no carnê. E se atrasa a complementação, tem que fazer o pedido no INSS para complementar. Então, Uhum. tem que pagar mensalmente certinho essa complementação. E a complementação até um salário, lembrando, né? Muitas informações, é verdade, Sirlene. Parece que o MEI é tão simples, né? Mas olha de assunto que tem aí. E eu É, acredito que na pandemia, Jéssica, bastante gente abriu o MEI, né? Você que trabalha mais com essa questão. bastante, bastante, porque mudou o perfil de consumo, né? Até foi um dos pontos que eu conversei com o Silvio, que está aqui, meu sócio, fica sempre nos bastidores. O nosso primeiro pensamento na pandemia, exatamente porque nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo, era: vai dar ruim, vai todo mundo fechar, a gente vai falir, não vai ter ninguém para contabilizar. E na verdade foi totalmente diferente, porque o perfil de Uhum. consumo mudou, né? As pessoas entenderam que dava para continuar tendo, até certo ponto, uma normalidade de consumo, de supermercado, de compras, e foram para a internet. Então, os nossos clientes que já vinham da MEI, entrando no Simples, com um faturamento legal ali na casa dos 20, entre 20 e 50 mil mensais, e deram um boom na pandemia. Então, vendendo 200 mil por mês. Então, assim, foi muito legal. Muita gente, inclusive, saiu da MEI na pandemia. E muitas pessoas que estavam na informalidade fizeram essa abertura de MEI para se adequar, né, ao que essas plataformas exigem. Hoje é impossível quem não tem ouvido falar da Shopee. Alguém já comprou alguma coisa na Shopee. Então tá todo mundo vendendo lá, né? E para vender na Todo Shopee, mundo tá todo mundo lá, inclusive a gente enquanto consumidor, né? Porque tem bastante coisa legal. tem que ter essa formalização, então. Eu até Isso. vi uma pergunta da Neide aqui, a Neide perguntou se aposenta só por idade. O MEI, sim, o MEI só aposenta por idade. Então, a mulher hoje se vai se aposentar nesse ano, 61 anos e 6 meses. A partir do ano que vem já é 62. E o homem, 65 e 15 anos de contribuição. Vai se aposentar só por idade, ou se tiver outra atividade como carteira, daí se pode se estudar, então, outras formas de aposentadoria. Mas se pagar só MEI, é só por idade que vai aposentar, Neide, não tem outra alternativa ali. MEI vai se aposentar por idade. A Jerusa, questão do... Pode falar, Jéssica. só um adendo, que é muito comum as pessoas muitas vezes ouvirem os nossos explicativos, as nossas informações, elas precisam entender que a gente aborda aqui as questões de uma forma genérica, mas que plano de aposentadoria, forma de tributar é sempre muito personalizado. Então eu recebo muitas perguntas, às vezes a pessoa chega para mim: Jéssica, contribuir 10 anos sobre um salário, quanto que eu vou ganhar? Gente, não sei. Por isso que eu falo, tem que procurar um profissional, fazer um planejamento de aposentadoria para você se organizar, ver o que que dá tempo ainda de fazer, o que não dá mais tempo, até para não perder tanto dinheiro, demandar tanto recurso, que as pessoas vão lá e pagam um monte de INSS, às vezes querem recolher retroativo, né? Sem saber se realmente isso vai contar. Então fica essa dica aí, na dúvida, contrate um profissional e faça um planejamento.
Não é assim uma questão, eu digo, a advocacia miojo, recebi ali, vou me aposentar, pago tanto, vai ser quanto? A gente tem que fazer uma análise, cada caso é um caso. Tem alguns casos que a gente consegue até dar uma informação geral, mas para Uhum. confirmar, só analisando, calculando, e a questão tributária também. Eu não faço o meu imposto de renda e nem a minha questão tributária, porque eu não entendo, eu entendo só das alíquotas ali para a questão de planejamento, mas eu mexer, não mexo. Porque eu sempre digo, cada uma na sua área, eu até tributação não faço. Uhum. Ó, quem é MEI e também tem emprego formal, consegue incorporar as contribuições do MEI na hora de se aposentar? Isso até, Anderson, nós falamos há pouco que sim, desde que faça a complementação do MEI para 20%. Daí você consegue somar os dois recolhimentos na hora de aposentar. Eu até recebi uma pergunta aqui se o MEI, quando dá baixa, ele recebe algum tipo de incentivo, como seguro-desemprego ou não. Não, não recebe absolutamente nada. O único incentivo é a força de vontade para seguir em frente, porque não tem. Até muitas pessoas pensam que enquanto MEI tem FGTS, tem seguro-desemprego. Não tem, tá, pessoal? É importante ressaltar. Quem tem direito a tudo isso é um funcionário registrado, atendendo ali a todas as regras do regime CLT, tá? Enquanto titular, você vai ter a contribuição só para fins de aposentadoria por idade, se estiver operando apenas na MEI. Até uma pergunta para te fazer, Jerusa, que eu recebi lá no YouTube, da Maria de Lourdes Vieira, que eu acredito que está aí nos assistindo. Ela me relatou que tem uma MEI há quase 7 anos e que hoje, a princípio, ela não vai mais atuar, que ela tem planos de, quem sabe, voltar para a CLT. Ela perguntou então se desses 7 anos que ela contribuiu, encerrando a MEI, ela vai perder ou isso vai ficar lá no histórico para contar para as contribuições? Ele fica no histórico, né? Mas daí vai depender de qual vai ser a aposentadoria dela. Se vai ser uma aposentadoria por idade, vai entrar junto ali esse período do MEI. Agora, se vai ser um outro tipo de aposentadoria, ela vai ter que complementar para 20% esse recolhimento para somar junto. Mas o tempo é que nem eu digo assim, o plano simplificado. Quem paga 11%, também fica lá, não é um período que se perde quando muda para segurado empregado, quando muda para 20% ou começa a recolher em outro código. Ele fica lá no histórico, mas dependendo da aposentadoria que ela vai se aposentar, vai exigir que ela faça uma complementação para esse período, essas contribuições entrarem junto, senão não conta. Esses dias até eu fiz uma análise, um cliente vai se aposentar por tempo de contribuição nas regras de transição, aí ele vai ter que complementar esse MEI, porque senão não vai contar. Daí na aposentadoria dele não ia contar o MEI sem fazer a complementação para 20%. Então ainda ela pode verificar primeiro qual vai ser a aposentadoria e depois Uhum. para ver se vale a pena então fazer a complementação desse período ali. Certo, ou seja, sempre puxar o histórico primeiro para ver como é que foi feito anteriormente, para ver a viabilidade disso. Isso. Daí até abri uma pergunta aqui da Fabi que perguntou: até para o MEI que só presta serviço, como os profissionais da beleza têm que emitir nota fiscal? Isso é uma pergunta interessante. A gente vai fazer a unha. Não Sim, ganha nota. Tem que tirar nota? Não tem? é o correto. É assim, existe o perfil do consumidor. Eu, Jéssica, vou lá fazer minha unha, eu posso pedir uma nota fiscal e quem me atendeu, por lei, tem que me conceder essa nota. E tem uma fala muito pronta que, inclusive, o próprio Sebrae relatava isso alguns anos atrás, isso é muito sério, de que para a pessoa física o MEI não tem obrigatoriedade fiscal. Tem sim, é um direito de consumidor. Se eu pedir uma nota, eu tenho esse direito, então é correto emitir. O que precisa entrar na mente do empreendedor, do microempreendedor? Você é uma empresa, você tem responsabilidades fiscais e legais, então é correto sim emitir nota. E o MEI, a gente acho que até falou no início, mas eu não sei se a gente falou com esse nome. O MEI faz a declaração do imposto de renda, né? Tem que fazer também, né? Isso, declaração anual da MEI, né, lá onde você vai informar a sua renda bruta. Inclusive,
A declaração anual da MEI, ela vai do dia 1º de janeiro a 31 de maio, só que esse ano foi prorrogada, vai até dia 30 de junho. A Receita identificou aí milhões de pessoas que ainda não entregaram, eles pensaram, vamos dar mais um tempinho aí para ver se esse pessoal entrega no prazo, porque senão tem multa, tem que entregar. Aqui tem a pergunta também da dona Marlene, se ela se aposenta com um salário mínimo. Sim, se você está pagando como MEI, vai ser um salário mínimo, Marlene. Vamos ver se tem mais alguma aqui na caixinha, para a gente não perder. Acho que a gente já respondeu até a maioria delas, a questão do teto, se pode ter 2 CNPJs. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui que faltou. Ah, da questão do salário maternidade até, Jéssica. Quando a pessoa tem um MEI e ela então ganhou o bebê, ela vai encaminhar o salário maternidade. Como é que fica a questão ali das notas? Ela vai ficar suspensa, ela não vai poder emitir essa DAS, não vai poder pagar durante o período ali do salário maternidade? Então, primeiro a gente tem que interpretar se essa pessoa está dentro do direito, se ela contribuiu certinho, pagou a DAS em dia e não perdeu a carência, certo? São os 12 meses, né, Jerusa? É isso, né? Então, é 10 meses para o salário 10 maternidade. Uhum. Tá, perfeito. Então, pegando aí uma referência de uma prestadora, uma empreendedora que fez essa contribuição. Hoje, quando a criança sai da maternidade, ela já sai com a certidão de nascimento, o bebê já tem um RG, sai tudo prontinho. Então, tem que encaminhar isso para a contabilidade e com a certidão de nascimento e todas as informações que constam nela, nós conseguimos dar entrada na licença. Então, neste período de licença, não vai ser gerado a guia DAS para pagamento, né? Porque ali é um direito legal e dentro desse direito legal, assim como outros direitos legais associados ao INSS, fica isento dessa contribuição exclusivamente nesse período. É importante ressaltar. Aí vai ficar a informação lá no sistema, então, de que teve, então, nesse período, o salário maternidade, por isso que ela não emitiu a nota. Exatamente. Inclusive aparece lá no painel onde nós fazemos a emissão da guia DAS. Lá vai ter um campo, né, onde nós selecionamos para confirmar que esta empreendedora estava, então, de licença. Então, eles já sabem que é por isso que aquele imposto não foi pago, né, que aquela guia DAS não foi gerado o pagamento. E isso funciona também para quem está em auxílio-doença. Então, alguém tem um MEI, está em auxílio-doença, como é que vai ficar a situação dele, assim, se ele tem um empregado, o empregado pode continuar exercendo, como é que fica essa questão ali se o MEI está em benefício? Uhum. Até um ponto muito sensível. Eu tenho um vídeo lá no YouTube de muitos anos atrás, que inclusive eu tenho que atualizar ele, aonde nós falamos ali quem pode ser MEI, até complementando o início da nossa fala. Muitas pessoas que estão em auxílio-doença, muitas vezes aposentadas por invalidez, abrem CNPJ MEI. O que acontece, Jerusa, quando as pessoas fazem isso? Cortado o benefício e ainda vai ter que devolver o valor que recebeu. Uhum, exatamente. Então, já tive vários casos de pessoas que abriram e 3, 4 dias depois me encontraram no YouTube e me relatam isso. Eu digo, olha, se você está incapacitado, está com problema de saúde, e exatamente por isso foi afastado, está sendo assegurado pelo INSS, você não pode trabalhar. Então, como é que você vai abrir uma empresa? E o Né? MEI, ele pode ter um empregado, né? O MEI pode ter um Pode. empregado. Tá. E se Isso. ele está em benefício, esse empregado vai poder continuar ali fazendo as Pode. atividades, porque o pagamento dele, desse empregado, é separado, não é o mesmo ali do que Isso, tem o exatamente. CNPJ, né? Exatamente, porque é uma distinção, porque a licença maternidade é um direito, é um momento de a mulher aproveitar o filho, né? Que deve ser um momento maravilhoso, especial, eu não sei porque eu não sou mãe, mas enfim, é um direito legal, mas isso não incapacita a mulher de trabalhar, né? Óbvio, salvo exceções. Então, ela não está doente, ela está aproveitando a maternidade, se recuperando do momento da maternidade, pode sim. Especialmente quem trabalha aí no e-commerce, né? Tá vendendo pela internet, tá cuidando do filho, mas está trabalhando também. Agora, Sim. se você é aposentado por invalidez e tem um CNPJ, aí já é outra história, né? Aí não pode.
Dá Ma- problema, né? Dá Aqui problema. tem a pergunta da Ana, que a Ana perguntou 2 vezes, vamos responder, Ana. Então, compensa pagar o INSS atrasado? Tipo, estiver 6 anos atrasados? Ana, depende muito de qual vai ser a tua aposentadoria e o que tu precisa, porque o INSS exige pagamento em dia na maior parte dos benefícios e normalmente é um valor bem caro para pagar em atraso. Então, teria que avaliar bem com calma essa situação para você não gastar dinheiro, pagar, porque é que nem a Jéssica disse, né? A Receita aceita, né? Entrando dinheiro, Tá tudo mas certo. depois que vai ser feita a análise, vai ser depois que vão analisar se você vai ocupar para algum benefício ou não. Então tem que analisar com calma. Acho que tem outra pergunta aqui. Eu trabalho MEI para uma empresa física, faz 3 anos já. Tem prazo para eu trabalhar assim ou depois de um tempo eu preciso ser CLT? Esse é um ponto que daí a gente já entra lá na vara trabalhista. A gente chama de pejotização. Aconteceu muito também na pandemia, antes já acontecia muito, mas assim ganhou uma proporção muito grande, que é o quê? Entenderam que o home office funciona, então estão desligando esse funcionário, é, recomendando que ele abra uma MEI e ele vá ser terceirizado, né? A gente sabe que aí confronta muitas questões ali, muitos dos anexos da legislação trabalhista, porque às vezes a pessoa é condicionada a fazer isso, ou ela faz isso ou ela fica sem trabalho. Então, se a pessoa está perguntando isso, muito provavelmente ela foi bem mal instruída. Então, não houve uma conversa É, talvez muito aberta. tem vários, assim, eu já vi casos, até fiz um post esses dias que várias pessoas comentaram que passaram a ser MEI, mas que na verdade seriam empregados, né, das empresas. Então isso gera um prejuízo, pessoal, porque lá no INSS vai entrar um valor menor do que você realmente está ganhando. Então você vai ter prejuízo na questão do FGTS, você não vai ter seguro-desemprego, tudo isso você deixa de ganhar e até mesmo ali a questão da previdência. Então fica bem complicado. A gente sabe que às vezes o pessoal abusa, né? É aceitar ou ficar sem emprego, né? Então o pessoal às Uhum, vezes tem uns que abusam do pessoal que precisa, né, do trabalho para pagar as contas ali. Então, aceita ou vai embora. Então tem uhum. outro que vai aceitar. Então fica bem complicado, mas os direitos aí você acaba perdendo bastante direitos na É. questão até trabalhista. Não faço essa parte trabalhista, mas na parte do INSS ali você acaba sendo prejudicado na hora da aposentadoria. Isso. Então, o conselho vale para as duas partes. Você, enquanto titular de empresa, jamais aceite um funcionário. Muitas vezes acontece, meu funcionário está no seguro-desemprego. Mas o que eu mais ouço aqui ele não quer ser registrado. Não tem querer, gente. A empresa é tua, siga o que está na legislação. Realmente, a gente já viu famílias se desfazendo por conta de questões trabalhistas. Isso é muito sério, muito sério. É um direito legal, a gente tem que pensar no futuro, para um dia aposentar, né? A legislação previdenciária no Brasil ela é tão injusta, né? Ela é tão contrária. Olha quanto a gente contribui para lá no final ter um pouquinho, para ter um pouquinho de dignidade de vida. Então, não percam, é direito, Isso assegurado. é complicado, né? Até essa semana, até conversando com uma cliente, ela disse, doutora, eu trabalhei todo esse tempo para me aposentar com 1.400. Então, é um pagamento que tem que ter cuidado, porque depois na velhice, né, a gente não tem o mesmo ritmo para trabalhar, para complementar a renda, então tem que ter uma atenção. Agora eu lembrei de uma pergunta aqui, que quando que é dar baixa no MEI? Tá devendo, não tá lá no MEI todo em atraso, vai conseguir dar baixa nesse MEI? Ou vai ter que regularizar, ou pode dar baixa e vai ficar pendente essa dívida lá na Receita? Como é que funciona essa questão? Certo. Primeiro a gente tem que analisar dois pontos. Muitas vezes acontece de uma pessoa ter aberto uma MEI, né, ficou ali abandonada, mas em um determinado momento enxergou que vai conseguir trabalhar como PJ novamente. Você não precisa encerrar essa empresa e abrir uma nova, você pode reaproveitar. Você só tem que regularizar ela. E também vale para o caso de quem realmente abriu a empresa, não usou, deixou acumular.
Quer encerrar? Dá para encerrar. É possível encerrar com o débito. A Receita não vai te impedir, a Previdência também não vai te impedir. Mas o meu conselho é: entregue todas as declarações, né, que possam ter ficado aí em atraso, recolha todas as multas, faz a baixa do CNPJ para não continuar correndo ali o débito da DAS e faz um parcelamento disso. Paga esse débito. Porque as pessoas pensam que Receita Federal é que nem o SPC e Serasa, que vai caducar. Sendo que nem o SPC e Serasa caduca, né, gente? Não que seja a nossa pauta, mas dever para a Receita Federal é a pior coisa que tem. Não deixem para lá. Assim, eu até vi comentários que nos últimos meses ali a Receita tem fiscalizado um pouco mais essa situação do MEI. Não sei se E realmente na prática até pessoas perderam o MEI porque estava lá e não estavam pagando. Tem alguma procede. questão nesse sentido ali de que não vai poder movimentar o MEI? Eu Uhum. vi comentários, não sei se até acho que foi até num vídeo teu também que você falou lá no YouTube. Ah, provavelmente, porque eu adoro assustar as pessoas. Fala, meu Deus, que tanta notícia ruim. Não é, porque a gente tem que ser bem direto e honesto mesmo. Iniciou isso o ano passado, tanto que se você consulta um CNPJ na Receita Federal e ele está regular, a situação dele vai estar como ativa. Agora, se você tem uma MEI que está embolando impostos, declarações, você vai ver que ela vai estar como inapta. Isso não quer dizer que a Receita baixou o teu CNPJ. Isso quer dizer que você está em débito, que você está irregular, tá? Então, de fato. E antes tinha o débito da MEI, ele ficava ali correndo no débito padrão normal. Hoje em dia ele está indo para a dívida ativa, que até na tua outra live eu fiz um comentário e falei que é a lista negra da Receita Federal. É a pior escala de débito que existe na Receita Federal. Por quê? Eles vão bloquear o teu CPF. O que acontece quando eles bloqueiam o CPF da gente? A gente não faz o básico, você não movimenta nem a própria conta bancária. Você não faz absolutamente nada sem Eu acho que ter um nem o meu CPF INSS consegue movimentar, porque se tiver um na dado errado aqui no CPF já não vai para frente. Fica completamente vedado, não faz um visto, não consegue sair do Brasil, não consegue fazer nada. Você fica realmente lá na famosa lista dos devedores, então tem que pagar. Não adianta encerrar o CNPJ, sair andando achando que vai estar tudo certo. E tem gente que encerra e abre um novo. Ah, mas é CNPJ diferente. Sim, são entidades diferentes, mas com o mesmo titular CPF ali vinculado. Então, isso vai dar problema na nova entidade. Não pensem que a receita é boba. Eles são bem ligados. Eu até vi, acho que você até comentou como aumentou muito essa questão do MEI, né? Claro que a Receita vai ter uma atenção maior para o MEI, porque é o que mais tem agora é MEI. É. Então, até mesmo o INSS vai ter uma atenção maior com o MEI, porque a maioria dos segurados agora pagam o INSS mais barato, e isso para o INSS talvez não seja tão interessante. Uhum. É porque as pessoas têm um pensamento, Jerusalém, mas eu sou pequeno, o meu débito é pequeno, a Receita Federal não vai dar atenção. Mas a Receita Federal ela vai considerar sempre pelo todo. Então, são milhões de devedores, são milhões de somas de 60 e tantos por mês em atraso. Então, esse é o pensamento. Então, quando você abre uma empresa, porque MEI é uma empresa, você tem que ter um compromisso. E o grande compromisso é contigo mesmo, porque é o teu nome vinculado à entidade empresarial. Se você ficar devendo, você vai ficar devendo para a Receita, mas isso vai voltar, isso vai refletir aí na tua qualidade enquanto pessoa, enquanto cidadão mesmo. Aqui o Anderson até perguntou se dá para pagar a diferença retroativa. Dá para pagar, Anderson, só daí você vai ter que fazer uma solicitação no INSS, um agendamento lá de acerto de vínculos e pedir para complementar. Até acho que tem um agendamento próprio de complementação, esses dias eu fiz. Complementação do INSS. Você disse que estava pagando numa alíquota e quer complementar. Daí eles vão abrir um agendamento para fazer gerar essa guia de complementação. Funciona da mesma forma para quem paga 11% e quer pagar 20%. Também tem que abrir esse agendamento lá pelo 135 de complementação de alíquota.
Jeffrey perguntou, por isso a importância de ter ajuda de profissional para poder evitar risco. Exatamente, Jeffrey. O Jeffrey já entendeu aqui Entendeu o que não recado? é tão simples assim, não é mais 2 mais 2, 4. É. Aqui, serviços de treinamento, entregando ouro, galera, muito obrigada. O objetivo aqui, então, é, às vezes, levantar até acender uma luzinha, né? Para quem tem MEI e não tá dando importância, né? Acender essa luzinha ali para ficar. Até eu vi que tem alguma outra pergunta de complementação, se dá para fazer em outra forma. Eu só vi no carnê. Até comentou, Eu acho que é uma pergunta aqui que fez pelo banco. Teria que ver essa questão aqui. Agora perdi a pergunta aqui que tem bastante. E as Mas pessoas ficam nós, muito chateadas por não poderem entrar lá no sistema e lançar guia como nós fazemos ali, com código 1007, enfim. Então eles ficam muito chateados, já brigaram até comigo, Jéssica, mas como assim? Eu digo, pois é, eu até confirmei contigo, realmente, só no carnê laranja, código não 1910 tem. Se pagando. procurar ali na GPS, não aparece. Não Não, sei daí se o banco teria algum acesso diferente, mas eu acredito que não. eu Pode ser que eles estão desconheço fazendo a também. complementação em outro código, né? E está É, entrando lá em outra questão. mas é Eu bom não acredito arriscar. que as minhas dúvidas aqui do pessoal, eu acredito que a gente já sanou todas. Se alguém tiver alguma pergunta final, mande agora o cálice. Cálice. Eu tenho uma. Tá, tem uma, então vai lá. Tem uma para plantar aí a semente. Essa já foge um pouquinho da MEI, essa já entra ali no simples, para quem tem ali o INSS patronal. Felizmente, aqui na nossa carteira de clientes, nós temos uma incidência muito grande de clientes que respeitam a nossa orientação, vão pelo que está ali na legislação, mas tem alguns casos, né, pegando a referência aí de algumas atividades em específico da construção civil, quem trabalha com atividades de elétrica, de construção, de obras de alvenaria, precisa pagar o patronal, né? Então, tem o 11% mais o complemento. Então, tem alguns que se recusam a pagar. Então, eu queria saber o que acontece quando eles não querem pagar. Né? E a gente faz, claro, o cliente assina um termo, se responsabiliza, confirma que foi orientado, mas o que acontece lá na hora de aposentar? Qual é o impacto que isso vai causar na pessoa física? Olha, o INSS, eles sempre dividem em pessoa física e pessoa jurídica. Então, até muito acontece o pessoal antigo que pagava só na empresa, o patronal, e não recolhia o INSS pessoa física, não fazia o recolhimento. Aí vem hoje, mas doutor, eu paguei, aqui tá as guias. Daí você vai ver, só tinha o patronal, não tinha o pessoa física, não tem o que fazer. Para o Uhum. INSS, até eu acredito que eles não vão, se tiver entrar o pagamento da pessoa física, não vai ter o problema, né? Pode ser que dê problema na questão tributária, mas INSS, se entrou ali a questão do pagamento, né? Em dia, não, eles não têm olhado assim, só se cobrar da empresa daí esse pagamento ali que não foi feito do INSS. Pode ser que cobrem da empresa esse pagamento que deveria ter sido feito. É que é uma diferença bem grande. Então, pegando a referência desse ano, né, que o salário mínimo é 1.212. Então, quem está pagando os 11% está pagando um pouquinho menos de 134. Agora, quem está pagando patronal está dando uns 300 e... 300 esse dia eu fiz a 330, essa semana até atendi um dos simples. Isso, está dando Como 300. é caro a patronal, meu Deus. Se ela fosse recolher no teto, patronal e o INSS dela ia dar R$ 3.000 por mês. É bem caro. Em contrapartida, a alíquota de imposto é menor, né? Vale a pena justificar. Claro, a gente entra aí numa questão tributária, mas esse Sim. pessoal começa a pagar imposto em 4,5%. É É, o menor. imposto é mais barato, mas é que nem eu até comentei. Se não vai ter para pagar todo mês esse valor, então não comece. Paga, continua pagando como está pagando. Vamos Isso. ver se tem mais alguma pergunta aqui. Jaque, parabéns pela live, assunto que muito se fala e pouco paramos para estudá-lo. Muito bom o conteúdo, parabéns. Obrigada. Realmente, Jaque, pouco se fala. Muito se fala, pouco se para estudar, mas é um assunto bem que gera bastante discussão. Anderson, eu sou músico e recebo também por Geton da prefeitura, acho que é Geton. E eles descontam 11% de mim do valor total e acredito que eles não complementam. Isso pode dar problema? Eu acredito que o Anderson aqui seja um prestador de serviço, né?
Aí não acredito que ele está prestando serviço para a prefeitura, eles estão recolhendo, não deve ser no MEI. É, porque o MEI não tem essa retenção de INSS, é só a partir do Simples Nacional. Esse é o prestador de serviço, normalmente, quando é contribuinte individual, presta serviço para quem tem CNPJ, eles Uhum, fazem a contribuição do INSS. Então deve ser isso. essa questão ali. Se existe mesmo a revisão, essa da vida toda, pessoal, vamos falar na outra live, vamos deixar esse assunto para outra. Pessoal, quem chegou agora, aqui, pessoal, esse post das 15 categorias tem mais categorias, não deu para colocar todas lá. Eu tenho um vídeo Aqui completo lá no meu canal no YouTube. tem, Tem, na ó, então verdade, a Jéssica tem um vídeo no canal do YouTube, depois que terminar, já vamos finalizar, você vai lá e procura qual o nome que tá, Jéssica, tu lembra? ai, agora. Ó, é mais Ou fácil pede, entrar aqui no pede pra Jéssica. meu, entra aqui no meu Instagram, ali no E link da minha bio, tem várias maneiras de chegar no YouTube. Então lá eu tenho um vídeo onde eu mostro, na verdade, dentro do portal do MEI, nós temos uma ferramenta que dá para procurar as atividades por ordem alfabética. tá, então procure, Então, se tu não achar, Marlene, acho que é Marlene, o chama no vídeo, direct que a manda, gente manda resolve. no direct pra Jéssica que ela te manda o vídeo lá. Mas aquele ali são exemplos, pode ter mais que aquelas, é só um exemplo, São tá? muitas outras, na verdade. Então, acredito que a gente conseguiu aí levantar uma luzinha, acender uma luzinha na cabeça da maioria das pessoas, quanto à contribuição do MEI, quanto à aposentadoria, quanto à tributação, que é também importante saber como funciona, né? Se preocupar com essa questão. Se você está aí numa situação enrolado, assim, identificou aí que não vai conseguir resolver sozinho, manda uma mensagem para Jéssica. Tem, a Jéssica gente é adora resolver especialista. problema. A nossa profissão, na verdade, é resolver problema. Então a gente fica muito Exatamente. feliz aí. Se ninguém De- tivesse problema, ele não ia ter serviço, né? Isso eu Não, sempre não. digo. Então, se acendeu uma luzinha da questão tributária, aí viu que tá uma confusão que vai dar problema, procure orientação, porque para resolver quanto antes, né? Às vezes vai deixar mais para frente, a conta vai ficar mais cara, né? Então, isso tudo às vezes prejudica. Essa semana até mesmo a questão de banco. Essa semana até atendi um cliente, ele foi receber, era o que estavam liberando agora, acho que é o FGTS. Estava trancado porque, né, alguma conta fiscal da União, não sei se era MEI ou era empresa, Não, bloqueou lá no banco. é É, bom, é bom plantarmos essa semente bloqueou no antes de banco, eu disse encerrar. para ele, daí ele ia ter que pagar um advogado para discutir essa questão ali, para desbloquear o FGTS. É, quem está recebendo o FGTS, o saque aniversário agora, se você que está aí nos assistindo for receber e você tiver com débitos e está com o CPF bloqueado, não vai conseguir sacar. Então tem que ter atenção, né? E eu até comentei com ele assim: ah, mas a moça da caixa podia ter me avisado e não pedido. Eu disse, mas a moça da caixa nem sabia, só quando caiu na sua conta que foi Sim, bloqueado, né? Então tem que ter atenção. Então eu agradeço, Jéssica, pela tua disponibilidade aqui para falar um pouquinho da tua experiência e toda essa experiência em relação ao MEI. Fico grata pela tua participação, pela parceria aí no. A gente se conheceu, acho que no YouTube. Eu achei a Jéssica um dia que eu estava fuçando foi. umas questões tributárias do MEI. Achei a Isso. Jéssica lá no YouTube. Achei o conteúdo dela muito legal, bem simples de entender. Né? Então, de forma simples, a Jéssica explica lá como fazer a guia, o que pode dar problema. E daí achei a Jéssica, a gente começou a ir trocar figurinha. Foi. E hoje até tem vídeo lá meu também, no, tem que gravar mais uns Tem. até, Tá lá pro no nosso canal lá da. cronograma. Teremos Jerusa no meu canal do YouTube mais 3 vezes aí nos próximos dias. Jerusa, Eu eu tenho que que. atualizar os vídeos lá, que não tá dando Vamos lá. tempo de acompanhar Pauta aqui é. Instagram. Pauta é o que não falta. Eu que imagino, quero te agradecer aí a oportunidade, o espaço. Eu sempre fico muito feliz de a gente, de maneira muito simples, trazer um pouquinho de informação, né? Às vezes parece uma coisa tão básica, mas isso muda a vida das pessoas. Então, obrigada pelo espaço. Fico muito, muito feliz mesmo pela oportunidade. Se alguém tiver, ficou com dúvida ainda, não deu pra gente esclarecer todas aqui. Manda no direct, conversa lá com a Jéssica, manda para mim se é uma questão de aposentadoria, manda para a Jéssica se é questão tributária, né, para esclarecer, se teria como fazer esse esclarecimento ali.
pelo direct, tá bom, pessoal? Porque às vezes não dá tempo de a gente conversar tudo, porque a cada caso, às vezes tem uns casos bem específicos, né? Muita coisa, isso mesmo. Vou Jerusa, deixar obrigadão. salva, Jéssica, a live, porque a gente bateu ali 1 hora e 60 pessoas e ó, a gente manteve ali 50, quase 60 toda a live. Ah, Depois que eu vou finalizar, vou deixar salva. Você compartilha essa live com mais alguém. Ó, perdeu a live ao vivo, manda a live. Você sabe que alguém é MEI? Manda uhum. a live. Ó, essa live aqui você tem que assistir. Coloca rodar aí. Vou deixar salva. E se você tiver dúvida, deixa nos comentários que a gente vai acompanhando aí durante a semana. Tá bom? Isso, Obrigada pela presença de todos que assistiram ao vivo. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando, se interessarem pelo tema. Quiserem outros temas, podem mandar também pelo direct. Fala sobre isso, vamos fazer uma live sobre aquilo. Então a gente vai trocando aí as figurinhas. tá joia. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, tchau, tchau.